Glorificado e exaltado seja o santo nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glorifica a Deus, irmãos, por essa oportunidade especial e maravilhosa de estar mais uma vez aqui em Nerópolis, participando deste trabalho, no aniversário desta obra que Deus confiou aos seus servos, e aqui estamos para juntos nos regozijar na presença do Senhor. Louvo a Deus pela presença dos pastores aqui presentes, nossos companheiros, nossos missionários ali, que vieram de Lauro de Freitas, pastor Gesiel, e sua esposa, pastor Ademar, que nos deu prazer de recepcionar ali na sua residência e nos conduzir até aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que eu sou muito ruim de saudação, sabe? Eu admiro aqueles pregadores que chegam assim e faz excelentíssimo, reverendíssimo pastor. Eu não sei fazer essas boboseiras todas, por isso eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Não sou contra quem faz isso não, irmão. Quem quiser fazer, sabe fazer, faz. E é porque eu não sei fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 13 a seguir de Mateus 16. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Podemos aceitar, irmãos? Quero trazer também uma saudação à digníssima esposa do pastor presidente desta igreja. Deus abençoe minha irmã. Também a digníssima esposa, cantora Daniela Xavier, Daniela Almeida, né? Não é Almeida? O marido confirmou que é Daniela Almeida. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos felizes, regozijados e também cheios de gratidão a Deus. Gratidão por tudo quanto Deus tem feito. A trajetória de uma igreja não é fácil. Por que não é fácil a trajetória de uma igreja? Ela não é fácil porque uma igreja é composta de pessoas, de gente que estão
de gente que está em formação. É composta de uma massa completamente heterogênea, onde cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem um gosto, cada um tem um desejo. E muitas vezes a igreja se vê nos achismos e sentimentalismo. Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser desse jeito, daquele jeito. Ou alguém que diz, eu sinto que é assim. Eu sinto de Deus. E quando se diz que sente de Deus, ninguém mais pode dizer nada, né? Porque se ele está sentindo de Deus, quem sou eu, quem é você para contrariar? Ainda que muitas vezes percebemos que Deus não está nem perto disso aí. Então, é uma noite de gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quem viu o início, como nós vimos, e talvez tenha alguns crentes aqui do início que foram os primeiros a aceitar Jesus, a vir congregar aqui, sabe da trajetória que não foi fácil. Não estamos aqui hoje pela primeira vez, nem a segunda, mas muitas vezes estivemos aqui visitando este trabalho, pregando a palavra de Deus, cooperando com os irmãos. E estamos diante de um texto que Jesus afirma categoricamente a vitória da igreja. Ele assegura que a igreja dele, observe bem, a igreja dele é uma igreja vitoriosa. Por que faço questão de frisar a igreja dele? Não é desconhecido dos irmãos que muitos por aí fundam a igreja e afundam a igreja. Que muitos por aí estabelecem os seus reinos, os seus feudos. E nós ficamos pensando como se a igreja é de Deus, ela fecha. Se Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na nossa trajetória, irmãos, desde os 20 anos de idade, dirigindo igreja, exercendo uma função pastoral ali em Recife, fui tomar conta de uma igreja num bairro chamado Mostardinha. Tem alguém de Recife aqui? Não, né? Tem Pernambuco não. Pois bem, aquele bairro ali é um bairro muito perigoso. Não sei se já mudou, mas era muito perigoso. Bairro de tráfico de drogas, de bandidagem. Tão difícil que quando o missionário anunciou que eu iria dirigir aquela igreja da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, um pastor, ex-aluno do seminário onde nós estávamos estudando, veio a mim e me disse, não vá para aquela igreja, ali tem uma cabeça de bode enterrada, aquele trabalho não vai adiante, aquele trabalho não
Bíblia, eu fui orar, pedi a Deus uma palavra e o Senhor falou para mim, Ezequiel: as minhas ovelhas estão dispersas e não há quem as busque. E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, eu vou buscar as tuas ovelhas. Aleluia. E fui, irmãos, para aquele trabalho, para aquela obra difícil. Cheguei e tinha 4 crentes, 4 pessoas já idosas. E Deus foi abençoando, dando estratégia, fomos trabalhando. E eu dizia para Deus: por que a obra do homem prospera e a de Deus não vai prosperar? Lembrávamos ali na Bahia, como talvez a história lembre a vocês aqui, de algum empresário, de algum comerciante, mas na Bahia chegou um sergipano vendendo um jabá, carne de sertão, não sei como chama aqui, carne salgada. Ele trazia de Sergipe para vender na 7 Portas, uma feira grande em Salvador. Esse homem, depois disso, montou um mercadinho. Do mercadinho, ele foi para o supermercado. Do supermercado, cresceu, que vocês conheceram o Pai Mendonça. Cresceu, cresceu, cresceu. Hoje está ali a rede de atacarejo, que vocês conhecem, São José de Cláudio, que o dono dali era um motorista de táxi. Hoje é dono de uma rede de mercados. Uma empresa de ônibus que fazia apenas uma linha de Itabuna, Salvador. A Águia Branca foi crescendo e comprando linha, comprando linha, comprando linha, e hoje domina quase todo o estado do Brasil. Então eu disse para Deus: por que a obra do homem cresce? Às vezes com mentira, com falcatruas, com corrupção, com engano, com roubo. Cresce, e a obra de Deus, que é santa, que é pura, que é gloriosa, que é maravilhosa, não vai crescer. Aleluia! Eu disse: ela tem que crescer. Ela tem que crescer. É uma premissa de Deus. Crescimento da obra. Isso não isenta de verdade as dificuldades, os problemas, as lutas, os enfrentamentos. E eu vou lhe ensinar uma oração, meu jovem pastor, que eu aprendi e minha irmã já anotou no caderninho dela. O pastor lá de Campina, em Umas, ele disse: irmão, eu aprendi a orar de madrugada. E disse para Jesus: Jesus, não deixe os crentes judiar de mim não, Jesus. Me ajuda, Jesus. Não deixa judiar de mim não, para que eu possa fazer a tua obra. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. As lutas virão, irmãos. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte do cardápio da nossa jornada. O apóstolo Paulo, quando Jesus o chamou, disse a Ananias: diga para ele que ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então vem as lutas, vem as dificuldades, vem os desafios.
adversários. Aleluia. Ele estava dizendo: as adversidades, os adversários, não vai me fazer correr, não. Eu vou ficar aqui em Éfeso. E estabeleceu a igreja ali naquela cidade, que nós temos a carta aos Éfesos. Aleluia. Elas virão, irmãos. As lutas na vida do pastor, na vida da igreja, as tempestades, tudo isso vem. Não estamos aqui, irmãos, para viver em berços brancos. Nós não temos um mar de rosas. Não sei se alguém quer aqui um mar de rosas, mas se você deseja, deixa eu te dizer uma coisa: você vai ter um mar de rosas, mas vai ter um oceano de espinhos, porque não existe rosa sem espinho. Louvado seja o nome de Jesus. Mas uma coisa Jesus revela nesse texto. Louvado seja o nome de Jesus. Que para fazer parte, para conhecer, para participar desta vitória da igreja, para ser uma igreja vitoriosa, para ser um crente vitorioso, ele precisa primeiramente saber quem é Jesus. Há muitas pessoas na igreja que não sabem quem é Jesus. Aleluia. E talvez como Jó diga: eu te conhecia só de ouvir falar. O que é que Jó estava dizendo? Eu nunca tive uma experiência com o Senhor. Mas aquilo que as pessoas falavam era nisso que eu me baseava. Se alguém dizia certo ou errado, era nisso que eu me baseava. Agora imagine você, Jó, se baseando nas palavras daqueles 3 amigos, que depois Deus disse para ele: vocês não falaram a verdade para o servo Jó. Mas queria que Jó acompanhasse eles. Como você conhece Jesus? De que forma, de que maneira você conhece Jesus? Conhece Jesus o suficiente para enfrentar com ele as tempestades? Conhece o suficiente para enfrentar as provações? Conhece suficientemente para suportar as perseguições? Ou por qualquer careta, cara feia, você está abandonando a igreja? Está abandonando Jesus? Está deixando Jesus para trás? Está dizendo: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Não foi para isso que eu entrei nessa igreja. E aí, desculpa eu te dizer o que disse o certo pastor para o irmão. Diz: pastor, vou sair dessa igreja, porque eu nunca vi tanta gente imperfeita como essa igreja. Não aguento mais. Eu vou procurar uma igreja para eu congregar diferente dessa. E o pastor disse: muito bem, no dia que você entrar nessa igreja, ela passa a ser uma igreja imperfeita. Porque a igreja, irmão, não é composta de gente perfeita. Se fôssemos perfeitos, nós estaríamos aqui, já estava lá em cima faz tempo. Estamos aqui nos aperfeiçoando. Estamos aqui nos santificando. Estamos aqui nos purificando.
há um caminho progressivo que nós temos que trilhar. Jesus não revelou a vitória da igreja sem que antes os discípulos não o conhecessem. Ele reuniu os discípulos e nesse ato aqui, o discípulo já estava com Jesus há quase 2 anos, andando com Jesus, dormindo junto com Jesus, comendo com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Foram chamados por Jesus e Jesus pergunta para eles: quem diz os homens ser o Filho do Homem? O que é que eles dizem de mim? O que é que eles falam de mim? Imagine vocês que eles não souberam responder. Ele estava com Jesus, ouviu a voz de Jesus, recebeu o chamado de Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Quantas pessoas, irmãos, quantos crentes muitas vezes se perguntam: o que é que eu estou fazendo aqui? É o que alguém chama de crise de identidade. O que é que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Por que eu estou de joelho dobrado ou por que tenho que dobrar o joelho dobrado? Por que eu preciso ler a Bíblia? Há muitas pessoas que pensam que conhecem Jesus. Pensam que conhecem. E quando Jesus pergunta aos discípulos, eles respondem o que os outros dizem. Uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que tu és Elias, outros dizem que é Jeremias. E aqueles que não sabem nada dizem: é toca dos profetas aí. Jesus volta-se para eles, como quem diz: vocês sabem o que os outros dizem de mim. E o que eu sou para você? O que eu represento para você? O pastor fala de Jesus. O pregador fala de Jesus. Os cantores cantam de Jesus. Os missionários falam de Jesus. E você reproduz o que eles falam. Ou vocês vivem a experiência com Jesus. Aleluia. Para dizer, como disse Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei que eu tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Aleluia. Porque eu sei que eu tenho crido, é que eu suporto todas as coisas. Porque eu sei. Para vocês quem eu sou, eles ficaram em silêncio. Não tiveram resposta. Quem sabe olharam um para o outro. E agora? E agora? Quem é ele mesmo? Quem é ele mesmo? O que é que você acha? Ele é quem? E Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Quando Pedro dá essa resposta, de repente parece que Pedro foi a salvação da lavoura. Pedro
Você não sabe quem eu sou. Foi meu Pai que te revelou. Se meu Pai não te revelasse, você não sabia quem era eu. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe disse, Senhor, mostra-nos o caminho. Senhor, mostra-nos o Pai. Lembra da resposta de Jesus? Há tanto tempo eu estou convosco. E você me pede que eu revele ao Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Queridos e amados irmãos, não podemos ficar apenas naquilo que é tinta e papel. Precisamos viver a experiência com Cristo. Precisamos viver a experiência com Ele. Precisamos deixar o nosso coração arder pela presença dEle, pela convicção de que Ele está presente aqui, aleluia, no nosso meio, na minha vida, não porque o pregador está dizendo. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Independente de eu sentir ou não sentir. Aleluia. E quando a verdade veio à tona de quem era Jesus, só aí Jesus revela a vitória da igreja. Para você pertencer à igreja vitoriosa, você precisa saber quem é Jesus. Porque a igreja é composta de pessoas. Não existe igreja vitoriosa sem pessoas vitoriosas. E pessoas vitoriosas são aquelas que sabem quem é Jesus. Que vivem uma experiência com Ele. Aleluia. Porque é essa experiência que vai lhe dar forças para você vencer todas as dificuldades, todos os tormentos, todas as lutas. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É essa vivência com Jesus que vai lhe fortalecer na caminhada cristã. É esta convivência com Jesus, essa experiência, esse saber quem é Jesus, aleluia, que vai fazer com que você diga, como disse, aleluia, Jó, em meio a todo sofrimento, a todas as perdas, que uma coisa é você ser pobre e ficar rico. Outra coisa é você ser rico e ficar. Uma coisa é você não ter saúde e ser curado. Outra coisa é você estar sadio de noite e acordar no hospital doente. Mas já em meio a tudo isso, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E
vivência. É essa a experiência que Jesus quer que tenhamos com Ele. Que vivamos com Ele. Para que as caretas de Satanás não te assustem. As intrigas do diabo não venham afastar você dos pés do Senhor. Tudo que Ele fizer, você passa por cima. Em nome de Jesus. Aquele que você conhece. Aquele que você tem experiência com Ele. Aquele que lhe garantiu a vitória. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Os vencedores fiquem de pé. Eu quero orar por vocês. E vamos orar neste momento. Para que esta vitória de Cristo seja real em nossas vidas. Aleluia. E neste momento, as tristezas são vencidas. As enfermidades são derrotadas. Os problemas caem por terra. Aleluia! Aleluia! E você sai cantando. Não importa o que te aparecer no caminho, você vai dizer: Satanás, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu vou convidar, irmãos, mais uma vez, pastor Zezé, para ele fazer esta oração em nome de Jesus. Você quer que Jesus, Ele nos garante a vitória? É Ele que nos garante a vitória. Jesus diz na sua palavra: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A igreja somos nós, a igreja somos nós. Eu te convido a começar a orar em nome de Jesus. Comece a orar nesse momento, comece a orar nesse momento. Oh, comece a orar nesse momento. Porque enquanto você ora, a enfermidade cai por terra. Enquanto você ora, Deus vai dando vitória naquilo que você precisa. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Oh, alguma coisa está acontecendo no reino espiritual. Há um mover de Deus. Há um mover de Deus ao teu favor. Há um mover de Deus ao teu favor. Vai orando, vai orando, vai orando. É noite do diabo recuar, porque não vai prevalecer. Nas portas do inferno recuar, porque não vai prevalecer. Vai orando enquanto você ora aí. A mão de Deus vai trabalhando ao teu favor.
Senhor Deus esteja trabalhando ao favor desta igreja. Estende as tuas mãos. Acampa os teus olhos ao redor. Oh, amiga Espírito Santo. Acampa os teus anjos agora. Ainda que tu venha ao lado da esquerda e direita, mas a igreja não será atingida. Recebe.
Cante le basure, le calamai, le basura, mane. Glória a Deus. A presença dele é real, irmãos. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco nessa noite. Nosso pastor Renato, o porta-voz dos céus, nesse primeiro dia de festividades. Jesus vamos voltar. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Glória a Deus. Deus abençoe nosso pastor Demar, que veio de Itaperaí para cooperar conosco. Deus continue abençoando. Pastor Wilson, amigo, nós temos. Pastor Rodrigues, irmãos que vieram cooperar conosco neste lugar. Vamos colocar em pé. Vamos estar orando. Tem uma cantina aí fora aí que as irmãs estão se preparando para a festividade, né? Quanto é esse pastor aí? Deus abençoe também os irmãos acompanhando a nossa live. Você é a live para mim ali? Quanto é, meu filho?